João 10, de 31 a 42. O texto diz assim: Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar. Pai Santo e Deus bendito, quão bom, quão suave estarmos unidos como irmãos para adorar, ó Deus, a Tua majestade. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor mesmo nos trouxe a Tua presença. E certamente, ó Deus Santo, o Senhor tratará conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus Santo, leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Que o Senhor volte toda a nossa atenção a Ti e a Tua voz. Que o Teu Espírito, ó Deus Santo, aplique no nosso coração a Tua palavra, para a Tua glória e louvor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a fé cristã está bem firmada no fato de Jesus, o Salvador, ser o próprio Deus encarnado. Esse é inclusive o tema de toda essa série de sermões baseado no Evangelho de João, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E essa verdade ela é afirmada nos nossos documentos confessionais. Se você olhar, por exemplo, o breve catecismo de Westminster, a resposta à pergunta 21, a pergunta 21 indaga o seguinte: quem é o redentor dos eleitos de Deus? E a resposta a essa questão é a seguinte: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Repara a afirmação confessional: o único redentor, ele é o Deus que sendo eterno se fez homem e permanece até hoje com as duas naturezas, Deus e homem. Ele é o único redentor dos filhos de Deus. O problema é que o homem sem Cristo não quer saber dessa verdade. Ele não quer tomar conhecimento deste fato. Muitos até creem que existiu um personagem histórico chamado Jesus, e como eu costumo dizer, isso é inegável, já que nós estamos no ano de 2023 depois de Cristo. Alguém que negue a figura histórica de Jesus Cristo está viajando, está em outro planeta. Mas há muitos que acham que ele foi somente isso, somente um homem. Há outros que são até religiosos, por exemplo, como as testemunhas de Jeová, que falam em Jesus Cristo, mas não se engane. A visão deles de Jesus Cristo não é a mesma da Escritura. Eles falam de Jesus como sendo a primeira criatura de Deus.
Eles falam de Jesus como sendo uma espécie de semideus. E se você afirmar para eles que Jesus é o Deus encarnado, eles não irão concordar com essa verdade. E isso não é novo. Isso não é uma novidade dos nossos dias. Aqui mesmo no Evangelho de João, você nota que Jesus vem reafirmando esta verdade o tempo todo. Cada uma das declarações de Jesus aqui no Evangelho de João, quando ele usa a expressão eu sou, e nós já vimos isso em alguns momentos, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, em cada uma destas expressões, Jesus está dizendo categoricamente para todos que ali estava o próprio Deus encarnado. E por que eu estou afirmando isso? Porque o judeu sabia muito bem que eu sou era exatamente o nome com que Deus se revela no Antigo Testamento, quando ele encontra Moisés ali na sarça ardente, quando Moisés questiona e dizendo quem o povo iria perguntar quem foi o Deus que o enviou, o que ele iria responder? Ele diz, diga que o eu sou o enviou. O grande eu sou está revelado na pessoa de Jesus Cristo, mas muitos não estão crendo. E no capítulo 10 isso ocorre novamente. Lembre aí que o capítulo 10 é um desdobramento, uma continuação da história que começou lá no capítulo 9. No capítulo 9, aquele cego de nascença foi curado por Jesus e foi expulso da sinagoga. Ato contínuo, Jesus vai explicar então que ele, diferente dos fariseus, era o bom pastor. Os fariseus haviam colocado para fora um homem, colocado para fora da sinagoga, do local de adoração, mas Jesus, como o bom pastor, é aquele que vai atrás das suas ovelhas. Então ele afirma que tinha muitas outras ovelhas, não daquele aprisco de Israel. Então chega o dia da festa da dedicação, texto que nós vimos na semana passada, a partir do verso 22, eles já estão celebrando outra festa, que é a festa da dedicação, e mais uma vez estes homens se aproximam de Jesus e começam a perguntar, você é ou não é o Messias? Eles querem saber a identidade do Senhor Jesus Cristo, eles querem saber de quem se trata, e Jesus mais uma vez deixa bastante clara aqui a ideia de que é impossível que o homem natural chegue a essa conclusão sobre Jesus como Messias, e também sobre Jesus como Deus. É preciso ter um novo coração, essa verdade é reafirmada, e então Jesus termina no versículo de número 30 aí, dizendo, eu e o Pai somos um, mostrando que tanto ele quanto o Pai estão empenhados na salvação de pecadores. Qual é a reação das pessoas diante de mais uma vez Jesus ter dito isso? Eu e o Pai somos um. A reação está aí no verso de número 31. Dê uma olhada. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Assim que Jesus reafirma mais uma vez a sua divindade, eu sou o próprio Deus, aqueles homens catam pedras e querem atirar, querem matar a Jesus, porque o sentido aqui não é somente de dar uma pedrada nele, mas da execução daquele que é visto como um blasfemo, porque é assim que eles veem Jesus. Veja o verso de número 33. Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Veja, a pena está correta. E se Jesus fosse apenas um homem, estes homens estariam corretos. Eles estariam condenando um homem que estava blasfemando. Entretanto, Jesus não é meramente um homem. E ele então vai replicar, ele vai mais uma vez responder a estes homens, e a partir do diálogo de Jesus com os seus opositores, você aprenderá hoje como demonstrar que Jesus é Deus. Como é que você faz isso? Nós cremos nisso. Jesus é o Deus encarnado,
Você vai falar do evangelho a algumas pessoas e isso precisa ficar bem claro e bem categórico. Jesus é o próprio Deus. Como é que você demonstra isso? Como é que foi que Jesus fez isso no texto? Primeira coisa que Jesus fez aqui e que você precisa fazer a fim de demonstrar que Jesus é o Deus encarnado é apelar para a autoridade das Escrituras. Essa é a primeira coisa a se fazer. Porque veja, Jesus foi acusado de ser um blasfemo. Jesus está dizendo: vocês querem me apedrejar por qual das minhas obras? Não é por causa de obra nenhuma, é porque você é um blasfemo. Você blasfemou, você está dizendo que é o próprio Deus. E então Jesus apela à autoridade das Escrituras. Veja o verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus está aqui citando um texto bíblico. Se você quiser saber qual é o texto, abra lá o Salmo de número 82. É exatamente esse o texto que Jesus está então aqui citando para estes homens. Salmo 82, verso de número 6. Literalmente, eu disse, sois deuses, sois filhos do Deus Altíssimo. Salmo de número 82. Então perceba, nós estamos aqui apedrejando você pela sua blasfêmia. Você está dizendo que é o próprio Deus. Jesus então diz: olha, vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não conhecem a lei? E na lei não está escrito, sois deuses? O que Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, é que a palavra de Deus é a autoridade para definir matéria de fé. A autoridade para que alguém diga o que está certo ou o que está errado, o que se pode e o que não se pode crer. Se você quer saber onde se apoia a fé cristã, olhe para a Escritura. Não há outra fonte de autoridade. E Jesus cita a palavra aqui como sendo infalível e inerrante, como nós costumamos dizer. Porque Jesus está mostrando que a palavra de Deus não pode mentir. Como é que você percebe isso? Continue aí no texto. No verso 34. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Ou se você quiser um termo mais literal para o que Jesus está dizendo aqui, a Escritura não pode ser quebrada. É isso que Jesus literalmente está dizendo. A Escritura não erra. Olhem para o texto da Escritura e lembrem-se desse princípio. É isso que Jesus está fazendo aqui com estes homens. A ideia é que nada nem ninguém pode derrubar a autoridade da Escritura. Então, quando você estiver falando da fé, quando você estiver testemunhando sobre Cristo, quando você for falar a respeito da divindade do Salvador, você precisa olhar para a Bíblia e abrir a Escritura, porque ela é a fonte de autoridade para você e para aqueles que são seus ouvintes. É dessa forma que você precisa olhar para a palavra de Deus, como uma verdade. E como verdade, ela não pode errar. Ela é inteiramente confiável e nada pode quebrar a autoridade da Escritura. Mas infelizmente há muitos crentes que colocam em dúvida o que a Escritura diz por conta de pretensos argumentos científicos. Veja, por exemplo, quando alguém fala assim: será que a criação foi do jeito que a Bíblia fala mesmo? Será que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser a alma vivente? A ciência está aí para mostrar que não foi assim, que existiu uma evolução. Então muitos crentes
diante do pretenso argumento científico, olham para a Escritura e tentam juntar as duas coisas e dizem assim: bom, é porque naquele tempo eles não tinham acesso a essa informação científica, né? Então Deus falou na linguagem deles. Na verdade, o homem evoluiu mesmo, e Deus contou daquele jeito que está lá em Gênesis, para o pessoal entender. É só nós juntarmos as duas coisas e ler a Escritura apenas como uma poesia. Não foi assim que de fato aconteceu, mas é uma poesia. Qual o problema disso? Você consegue ser crente e crer dessa forma? Alguns vão dizer: claro, tem um monte de gente assim. O problema, meus irmãos, é que quando Paulo fala a respeito da redenção e fala que existe redenção porque houve uma queda, ele apela para a história. E a história para a qual ele apela é a história de Adão, um homem que existiu e que transgrediu e que desobedeceu, e que por causa dele, sendo o representante de todos que viriam depois dele, o pecado entrou no mundo, necessitando assim de um redentor, que a Bíblia chama de um segundo Adão. Bom, se o primeiro Adão não existiu, por que um segundo Adão? Qual a necessidade? Se não houve um pecado original, qual a necessidade? Então você começa a discordar daquilo que a Escritura diz, pelo pretenso argumento científico, e começa a minar a autoridade da Escritura. Ou senão aqueles que eu já ouvi dizendo assim: olha, a Escritura ela é boa para aquelas coisas de igreja, sabe? Para orar, para falar sobre salvação, sobre o inferno, mas tem coisas mais sérias, como a ansiedade, por exemplo, que é uma doença. E está provado pela ciência. Bom, Jesus Cristo, o Deus encarnado, disse se tratar de um pecado. E você precisa entender que olhar para a ciência e dar a mão à ciência dizendo: não, é desse jeito mesmo, é dizer que o Senhor Jesus Cristo não sabia do que ele estava falando. Cuidado, a Escritura é autoridade. Mas é autoridade em termos de fé, para a vida e para a piedade. É assim que você olha para a palavra de Deus, e é ela, esta palavra infalível, inerrante, que anuncia a Jesus de forma gloriosa, perfeita e infalível. Agora note que aqui no texto, o termo Escritura não se refere a toda a Bíblia. Nós hoje comumente falamos da Escritura e pensamos em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Escritura, o Novo Testamento, não existia ainda nessa época que Jesus está falando e ministrando. O Novo Testamento vai ser escrito ainda. O termo Escritura está sendo usado aqui então para todos os livros do Antigo Testamento, e é claro que hoje o termo abrange toda a palavra de Deus. E algo curioso é que Jesus usa a palavra lei para se referir a um salmo. Ele está citando o Salmo 82, como eu disse, mas ele diz assim, veja de novo o 34: não está escrito na vossa lei, porque ainda que não esteja nos livros chamados livros da lei, o Pentateuco, a palavra de Deus é autoridade. Não está escrito na vossa lei? E então Jesus desenvolve o seu argumento de forma bastante interessante. Perceba como é que Jesus faz isso. Primeiro, ele usa aqui o fato do apreço que os judeus tinham pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Porque o judeu desde pequenininho aprende que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Nós lemos isso aqui agora. Desde pequenininho ele sabe disso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele cresce com essa convicção, com este entendimento, ainda que muitas vezes não seja uma convicção, mas ele entende isso. Ele entende que a lei é perfeita, e sendo a lei do Senhor, ela é gloriosa. Então primeiro Jesus apela para isso, dizendo: olha, vocês não olham para a lei dizendo que a lei não pode falhar?
que a lei é perfeita, pois nessa mesma lei, a Escritura chama homens de deuses. Então volte lá no Salmo 82, para você entender o que Jesus está fazendo aqui. E aqui o título que vem em negrito aí na sua Bíblia, ajuda você a entender o Salmo. O título em negrito, que não é inspirado, lembre-se, mas que está aqui só para te ajudar, diz assim: increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. E o texto diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Mas a Bíblia diz que não existem outros deuses. Quem são esses outros deuses? Entre os quais, ou dentre os quais, o Senhor Deus está estabelecendo o julgamento. Existe de fato outros deuses? Olha o texto. O questionamento é: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Deus não está falando de entidades espirituais, mas Ele está falando de pessoas que estão julgando dentre o povo, e são estas pessoas, estes juízes, que estão sendo mencionados aqui como deuses. E então continua: eles nada sabem. Quem? Esses juízes. Nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então por que o salmista está dizendo aqui, ou mostrando a palavra de Deus, dizendo que estes homens foram chamados de deuses? Porque a estes homens, líderes e juízes, foi dada a palavra de Deus para que julgassem com retidão, e ainda assim eles estavam errando no juízo, e por isso seriam punidos. Então quem está sendo chamado de deuses aqui são homens falíveis. E como o judeu conhece muito bem esse salmo, ele sabe que a Escritura estava chamando de deuses homens que falharam de tal forma que foram condenados pelo Senhor. E então, apesar de meros homens, por causa da sua função, como eu disse, estão sendo descritos como deuses, como pessoas que falam em nome de Deus. Então Jesus continua o seu argumento. Ele diz assim, volte lá em João: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E então Jesus diz assim: se ele, o Pai, chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou se ele, o salmista, chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, o que Jesus está falando? Se vocês estão certos, e vocês estão, a Escritura não pode falhar. E a Escritura denomina de deuses homens que são falhos. Por que vocês nunca reclamaram disso? Porque vocês nunca olharam para o salmo e disseram assim: está errado esse salmo aqui. Como é que alguém é chamado de Deus dessa forma? Que é o que eles estão fazendo com Jesus lá. Você está se denominando Deus, isso é uma blasfêmia. Jesus está partindo agora de um argumento menor, mostrando que homens pecadores foram denominados deuses, e ele vai chegar num ponto importante. E o ponto então está na sequência, que ele diz assim: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, veja que Jesus agora chegou a uma conclusão: daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Porque Jesus não citou o restante do versículo. Eu li aqui para vocês. Veja lá de novo no Salmo 82, olha.
Eu disse, sois deuses, sois filhos do Deus Altíssimo. Jesus então está continuando o argumento lá, dizendo: se vocês não ligam para a Escritura chamar homens pecadores de deuses, por que eu, que sou santo, que fui enviado pelo Pai, vocês estão chamando de blasfemo porque eu falei que eu sou filho de Deus? Percebe como que Jesus vai lidando aqui com a Escritura? Porque se juízes iníquos, meus irmãos, podiam ser chamados de deuses em sua função, muito mais o Filho de Deus que se encarnou poderia se afirmar um com o Pai. Se homens nascidos como todos os homens poderiam ser chamados de deuses, quanto mais aquele que foi enviado do céu ao mundo. Se homens pecadores foram chamados filhos do Altíssimo, num sentido comum aqui, como aqueles que estão falando em nome do Altíssimo, como não poderia ser chamado filho de Deus aquele que é chamado de unigênito do Pai? E então Jesus está usando a Escritura para colocar estes homens agora numa situação bastante desconfortável, porque se mantendo nessa posição de afirmar Jesus como um blasfemo, eles estariam então dizendo: a Bíblia está errada, a Escritura está mentindo. João está mostrando aqui aos seus leitores que Jesus usa a autoridade da palavra de Deus para provar que Ele mesmo é o próprio Deus, porque a Escritura não pode mentir. Então é primariamente por meio da Escritura que você afirma diante de todos que Jesus é o Deus que se fez carne. Eu citei aqui os testemunhos de Jeová, por exemplo. Se você quiser conversar com o testemunho de Jeová, você precisa abrir a Bíblia com ele. Você vai descobrir que na Bíblia dele, os textos que tratam da divindade de Jesus estão adulterados. Por exemplo, João, o evangelho que nós estamos vendo aqui à noite, inicia já com a declaração bastante solene: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Na Bíblia deles, para tentar sair dessa situação, eles traduziram: e o Verbo era um Deus. E um dia então eu encontrei uma testemunha de Jeová, e eu estava indo no seminário, eu estava na varanda da casa da minha mãe de férias, e bateram lá no quintal. Podemos falar? Falei: lógico, podemos falar. Então eles começaram a conversar: você acha que esse mundo vai melhorar? É sempre a mesma conversa. Eu falei: eu acho que vai, quando Jesus voltar. Você é crente? Eu falei: sou. Você sabe que a sua Bíblia está errada, não sabe? Direto. Eu falei: ah, é? Minha Bíblia está errada? Tá. É porque a nossa Bíblia é traduzida segundo os melhores manuscritos. Eu falei: entendi. Você sabe ler grego? Ela falou: como assim? Eu falei: é porque a Bíblia não foi escrita em português. Você sabia disso? A Bíblia foi escrita em grego. Se você quiser descobrir se uma tradução está bem feita ou não, você precisa olhar o texto grego, colocar a tradução do lado e verificar se foi traduzido corretamente. Eu tenho uma Bíblia aqui dentro em grego, eu posso trazer aqui para a gente comparar as traduções. Ela olhou assim: você é seminarista? Ela olhou, acho que pela idade ela não falou pastor. Eu falei: sou. Por que a pergunta? Eu falei: não, porque eu tenho um sobrinho seminarista que vive falando isso para mim. Eu falei: então escute seu sobrinho. E foram embora. Porque o argumento é fraco. Converse com qualquer um deles, eles vão vir com o mesmo papo: nossa Bíblia é melhor traduzida. Como é que você sabe disso? Da onde você tirou isso? E então comece a mostrar Bíblia com Bíblia. Olhe para João e pergunte de qual princípio João está tratando. Se ele está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que princípio é esse? O princípio é o de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a isso que João está fazendo referência então no Evangelho. Porque se em Gênesis mostra toda a criação, aqui no Evangelho de João
está sendo dito que todas as coisas foram criadas pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. O Verbo é o Criador de todas as coisas, é por isso que Ele é o próprio Deus. E você argumenta com a Escritura. Você tem condições de argumentar com a Escritura? Você tem condições de dar razão da sua fé? Se você encontrar um adventista, um testemunho de Jeová, um membro de qualquer seita, que começar a questionar a sua fé, a sua crença, você tem condições de abrir a Escritura e mostrar por que você crê no que você crê? Porque principalmente para provar que Jesus é Deus, a fonte está aqui. Não há outra fonte, porque tem muitos crentes tentando levar outras pessoas à fé, partindo de outras fontes que não a Escritura, e eles tentam então provar a criação por meio de um design inteligente, e aqui não há nenhuma crítica à questão do design inteligente, ok? Eu acho que há muitas pessoas boas labutando nessa área da ciência, falando a respeito do design inteligente. O problema é que simplesmente provar que existe um Criador não salva ninguém. Você pode pegar um ateu que não crê em Deus e provar para ele cientificamente, de acordo com as leis da física e tudo mais, de que tudo isso só pode ser obra de um Criador. E a pessoa vai falar assim: estou convencido, eu agora acredito que existe um Deus. Ok, vai para o inferno do mesmo jeito, crendo que existe um Deus, porque esse Deus tem nome. Ele é o Eu Sou, que se revela por meio do Filho. É por isso que não há salvação para quem não confessa o Filho de Deus, e não há outra fonte para você provar isso que não seja a Escritura sagrada. É por meio da Escritura que o Senhor decidiu se revelar, e é por isso que você precisa conhecer a Escritura por completo e aprender a ver a Cristo em toda a Bíblia. O Novo Testamento, ele precisa ser lido considerando tudo o que o Antigo Testamento diz. As histórias do Antigo Testamento precisam ser lidas com uma perspectiva cristológica, cristocêntrica, pois, como Jesus mesmo vai afirmar, as Escrituras testificam de mim, elas falam de mim. E de novo, quando Jesus falou isso, ele está falando do Antigo Testamento. Não existia ainda o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e nem de João, quando ele disse: as Escrituras testificam de mim. Mas há muitos crentes que, quando falam de Cristo, abrem só no Novo Testamento, enquanto toda a Escritura fala a respeito do Senhor. Isaías mesmo, quando fala a respeito daquele que iria nascer, e nós sabemos que ele falava do Messias que nasceria, ele começa então a elencar alguns títulos do Messias. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está lá no Antigo Testamento. É sobre Cristo que Isaías está falando. Quando o eunuco estava vindo da sua adoração e questionou Filipe, ele estava lendo exatamente Isaías, sobre a ovelha muda que estava indo para o matador, e ele pergunta: mas de quem que ele está falando aqui? Ele está falando dele mesmo, está falando de algum outro? Filipe vai explicar e vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia a autoridade para falar sobre Cristo e sobre a sua divindade. Mas tem muito crente que faz da Bíblia apenas um livro de regra. Olha para o Antigo Testamento, 3 passos para isso, 4 passos para aquilo outro, e perde a perspectiva cristocêntrica da Escritura. Eu sei que a Bíblia tem regras, eu sei que a Bíblia traz leis, mas ela primariamente existe para revelar o bendito Filho de Deus. Agora repare algo importante. Jesus argumenta com os judeus considerando um único versículo,
e foca exclusivamente em uma única palavra do Salmo: deuses. Pastor, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que cada palavra da Bíblia está ali, colocada pelo Espírito Santo. Poderiam ser várias outras palavras, mas o autor, inspirado pelo Espírito Santo, decidiu usar aquela palavra. Nós cremos em toda inspiração da Escritura. Nós não cremos que Deus inspirou ideias gerais, mas que cada palavra foi soprada por Deus, porque os autores estavam debaixo de inspiração, e é por isso que Jesus pode pegar um texto, focar ali e naquela palavra e provar o seu ponto, provar o seu argumento. E isso é bastante importante, irmãos, porque palavras têm seus significados próprios dentro dos seus contextos na Escritura. Essa semana eu recebi, semana passada eu acho, eu recebi de um pastor, infelizmente, um vídeo. E eu falei infelizmente porque o pastor não se tocou, acho que no que estava acontecendo no vídeo. Uma mulher explicando um texto do Novo Testamento, em que Jesus fala a respeito da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E então ela foi explicar a palavra iniquidade. Ela começou a dizer assim: olha, a palavra iniquidade na língua hebraica significa isso, 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 aquilo. Explicou tudo para provar o que o versículo estava falando. Sabe qual é o problema? O Novo Testamento não foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega tem um significado diferente daquele que ela estava dando. E ela não entendeu bem o texto que ela estava tentando explicar. E aquela palavra estava ali, escolhida pelo Espírito de Deus, porque toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a demonstração na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas tem muito crente que deixa de lado a autoridade da Escritura e tenta outras formas. Eu lembro sempre do pastor Scipione, que aqui mesmo na nossa igreja usou uma ilustração de uma vez que ele estava falando a respeito disso, e alguém falou assim: pastor, como a gente usa a Bíblia com alguém que não crê na Bíblia? Dá para usar a Bíblia? E então ele falou assim: imagina que você está numa savana, e você tem a sua espingarda, e você está caçando, e de repente você olha um elefante, começa a correr na sua direção, e então quando o elefante chega bem pertinho de você, você pergunta assim: ô seu elefante, o senhor crê em espingardas? E o elefante fala: eu não acredito em espingarda. Eu falei: então eu não posso te dar um tiro. Então ele fala: atira logo. Atira. Pregue a palavra. Porque quem convence é o Espírito de Deus, não é você. Mas a autoridade é dela. Como é que você prova que Jesus é Deus? Segunda coisa que Jesus está fazendo aqui e que você precisa fazer: demonstre as obras do Senhor. Veja, Jesus está dizendo aqui: eu e o Pai somos um. Resultado, os judeus pegam em pedra para atirar em Jesus. Então no verso 32 ele já diz: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? A primeira coisa que Jesus fez, até mesmo antes de citar a Escritura, foi falar das suas obras. Eu estou citando isso depois, porque uma coisa está ligada à outra, como você verá. Mostrar as obras de Jesus está ligado à autoridade das Escrituras. Veja, Jesus afirmou àqueles homens o seguinte: todas as obras que eu faço vêm do Pai. É por isso que ele qualifica o que ele estava fazendo como boas obras, exatamente por causa da fonte. Eu tenho feito muitas boas obras. Qual delas incomodou vocês? Por qual delas vocês estão querendo me apedrejar? Diante de tais obras, aqueles homens deveriam entender que ali estava o Messias, e não um blasfemo,
Se aqueles homens de fato crescem na autoridade da Escritura, como eles diziam crer, e é para isso que Jesus está apelando, eles lembrariam de todas as profecias inclusive que mostravam que o Messias iria abrir os olhos ao cego, o que tinha acabado de acontecer, estava bem pertinho. Mas em vez de reconhecer isso, eles estão dizendo que ele é um blasfemo. Então Jesus está dizendo: por qual delas? Ou o que eu fiz que deu algum indício de que eu sou blasfemo? Me explique aí. E então a primeira coisa que o judeu fala: não é pelas obras. Nós estamos querendo atirar pedra em você, de fato, por causa da blasfêmia. Porque você, sendo um homem, está se fazendo Deus. Esse é o problema aqui. Eles consideravam Jesus só um homem comum. E Jesus vai mostrar aqui que as Escrituras permitiam que ele tivesse o tal discurso, que ele afirmasse sobre si mesmo o que ele já havia afirmado, e que isso era corroborado pelas suas obras. Olha, na lei de vocês já disse, mas a lei já dizia também sobre as obras do Messias. Veja o verso 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. E agora então Jesus chama estes homens a pensar. Olhe para o que eu estou fazendo. Compare com o Antigo Testamento, compare com as obras do Pai. As obras do Pai estão no Antigo Testamento. Se vocês acham que o que eu estou fazendo é diferente das obras do Pai, vocês estão certos, não creiam em mim. Deixe de lado. Mas Jesus está mandando eles conferirem, e isso é bastante interessante. E o último milagre que foi registrado aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 9, foi, como eu disse, restabelecer a visão a um cego de nascença. E naquela ocasião, o testemunho do ex-cego sobre o que estava acontecendo já foi bastante interessante. Veja lá, abra aí o capítulo 9. Os fariseus chamam o ex-cego, que foi curado, para interrogar o ex-cego. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles chamam, se convenceram assim: olha, o negócio é o seguinte, glorifique a Deus aí. Agora, esse homem que está dizendo que te curou, ele é um pecador. O cego, então, o ex-cego retruca: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Veja que o que o cego está fazendo aqui é semelhante ao que Jesus fez no capítulo 10, quando eles perguntaram assim: fala de uma vez se você é o Messias. Ele falou: eu já falei, e vocês não acreditaram. O cego fala a mesma coisa. Veja: porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. A obra foi feita, a obra maravilhosa levou este cego a concluir: certamente este homem é de Deus. Mas aqueles homens com o coração duro diziam: não é. Não sabemos quem ele é, não sabemos de onde ele é. Moisés nós sabemos, esse homem nós não temos conhecimento. E o que Jesus está fazendo no capítulo 10 é mostrar a mesma coisa.
as obras que eu estou fazendo vêm da parte de Deus. É por isso que Jesus insiste, veja no verso 38. Mas se eu faço, ou seja, se vocês chegarem à conclusão de que aquilo que eu estou fazendo são obras de Deus, e ainda assim não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus está insistindo aqui, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam olhar e julgar. Bom, se eu não faço as obras do Pai, rejeite. Mas se vocês forem honestos, como foi o ex-cego, vocês terão que chegar à mesma conclusão: o que eu estou fazendo só pode vir da parte de Deus. Vocês podem até não acreditar em mim, mas vocês não podem negar, por causa das obras e por causa da Escritura, que o que eu estou fazendo vem da parte do Pai. E se vocês continuarem averiguando, vocês chegarão à conclusão de que eu sou o Messias. Entendendo que as obras eram do Pai, eles deveriam continuar averiguando, deveriam continuar olhando para Jesus, deveriam continuar ouvindo o que Jesus estava falando, buscando compreender à luz da Escritura, que era a autoridade, se ali estava mesmo o Messias. É por isso que eu falei que as obras de Cristo estão ligadas à Escritura e à autoridade da Escritura, porque é a Escritura que dá testemunho disso. É a Escritura que fala a respeito do que o Messias iria fazer. E somente sendo o próprio Deus, ele faria tudo o que fez. E foi largamente anunciado pela palavra de Deus. Então, a fim de provar que Jesus é Deus, você precisa mostrar as suas obras. Um mero homem não abriria os olhos ao cego. Ele não curaria paralíticos. Não teria tamanha autoridade sobre os demônios. Não teria autoridade sobre a morte. Não teria autoridade sobre a natureza. E Jesus fez tudo isso. Jesus mandava o demônio ficar quieto. Jesus mandava o mar ficar quieto. Jesus mandava o cego abrir o olho. Jesus mandava o aleijado levantar e andar. Diferente desses milagres aí, mequetrefe, que você vê aí. Esses dias eu vi um que foi dito lá do avivamento dos Estados Unidos, do pretenso avivamento. E a mulher que levantou da cadeira de roda, parecia aquele filme antigo lá do Fede Mais Não Cheira Bem. A mulher levantou toda fraquinha, todo mundo segurando e dando um passo, e ela fraquinha. Eu falei: meu amigo, quando Jesus falava levanta e anda, era quase um triplo mortal carpado, e saía correndo o camarada. Não tinha esse negócio de andou um pouquinho, sentou porque cansou. As curas do Novo Testamento não eram assim, não. E Jesus dizia: levanta e anda, abra os olhos. Tudo isso não poderia ser feito por um mero homem. Um mero homem não conhece com tamanha profundidade a natureza humana. Não saberia daquele discípulo que estava debaixo da figueira, no momento em que ninguém estava com ele, no momento de devoção. E quando ele se apresenta para Jesus, ele fala: eu te vi lá debaixo da figueira. Ele não saberia dos vários maridos da samaritana e daquele que morava com ela, não sendo o marido dela. Quando você anuncia Cristo e aponta para a sua divindade, você deve mostrar que se ele fosse mero homem, ele não teria vencido a morte. Ele teria permanecido na sepultura, mas a sepultura está vazia. Mas como você prova isso? Cientificamente? De forma alguma. Você prova da mesma maneira que você prova que no ano de 1832 tinha tal presidente nos Estados Unidos. Você lê no livro de história, fala assim: eu acredito que teve. Por que você acredita? Porque teve testemunha que escreveu o livro, pois as testemunhas viram Jesus ressurreto. Elas existiam ainda no tempo em que a Bíblia foi escrita. Paulo disse para procurar as testemunhas. Quando ele disse: Jesus ressuscitou, e apareceu a Pedro, e apareceu a Tiago, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos, a maioria está viva ainda. Procure lá.
Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele foi atrás de testemunhas. Quando os apóstolos escreviam, eles se diziam testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Está provado historicamente. Ou estes homens que morreram pela fé, de fato viram Jesus ressuscitar, ou eles eram muito loucos de morrer em nome de uma mentira. Mas não dá para a gente voltar lá e saber. Não, o nome disso é fé. Você precisa olhar para a palavra de Deus e crer que as coisas de fato se realizaram, como diz Lucas. Porque quando ele escreve para Teófilo, ele diz que escreveu o Evangelho para falar sobre fatos que entre nós se realizaram. Jesus é aquele que venceu a morte. Sendo assim, é fato que ele ressuscitou, e ele ressuscitou porque ele é o próprio Deus, o dono da vida. Meus irmãos, Jesus demonstrou a sua divindade, apelando para a autoridade das Escrituras e mostrando as suas obras, que só poderiam ser possíveis caso ele fosse mesmo o próprio Deus. E estas obras estavam em acordo com tudo aquilo que foi profetizado a respeito do Messias. Entretanto, mais uma vez, duas reações diferentes. Verso 39, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Aqueles que diziam crer na autoridade da Escritura, não ouviram a Escritura. Não deram crédito às obras do Salvador. Continuaram com seus corações rebeldes, distantes do Senhor. Entretanto, veja os versículos 40 a 42. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Veja que muitos desses aqui, ao que tudo indica no texto, não estavam crendo em Jesus no momento em que ele estava falando, mas eles ouviram o que Jesus falou aqui: confiram as obras. Se vocês não creem em mim, admitam que a obra vem de Deus e continue averiguando. E estes homens então fizeram o quê? Continuaram averiguando. Foram até onde Jesus estava e lembraram de João Batista. É verdade, João Batista não fez sinal, não fez prodígio, não fez maravilha, mas João falou muitas coisas deste homem. E tudo que João falou que ele ia fazer, ele estava fazendo. Lembra da pregação de João Batista? Aquele que vem após mim é mais poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estes homens continuam observando as obras e depositam fé no Senhor Jesus Cristo. E isso prova, meus irmãos, o que foi dito por Jesus aos fariseus: quem não é ovelha de Jesus Cristo não irá ouvir a voz do pastor, não irá crer. Pode ver cair pão do céu, literalmente, na mesa, e não vai acreditar, vai dar crédito a outro. Pode ver o maior milagre acontecer na frente, um morto de 10 dias ressurgir, não vai crer. Se não estiver entre as ovelhas do Senhor, não vai crer. Agora, as ovelhas de Jesus, todas elas, como ele já afirmou no contexto, ouvirão a voz do pastor. Pensando nisso, então, continue demonstrando que Jesus é Deus, apelando para a autoridade das Escrituras, demonstrando as suas obras. Não se preocupe em ficar arranjando argumento fora da Escritura, achando que isso é necessário para as pessoas que não creem na Bíblia. Atire, pregue,
Deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer com a pregação da palavra. Porque se fosse necessário você buscar outro tipo de argumento, o Senhor não teria mandado pregar o Evangelho. É o Evangelho que nós pregamos, é o Evangelho que nós proclamamos, mas esse Evangelho é pregado para mortos espirituais, para pessoas que acham que a palavra de Deus é loucura. É você, como crente, que deve crer na autoridade da Escritura. É você, como crente, que não pode ter a menor dúvida sobre a autoridade da Escritura e sobre aquilo que ela afirma, a fim de proclamar com autoridade, a fim de ter convicção com aquilo que você está falando, para não ficar em dúvida quando alguém fizer alguma pergunta a você, porque você vai dizer: eu creio porque está aqui nesse livro, a Bíblia diz e é verdade. O incrédulo não precisa ter essa convicção, e ele não tem essa convicção. Terá, se Deus der a ele um novo coração, se Deus o fizer nascer de novo. Conheça a Escritura, proclame-a com fidelidade, mostre tudo o que Jesus fez para a glória do Pai e salvação dos homens. E quanto aos resultados, eles vão vir, caso seja a vontade do Senhor salvar aqueles que estão te ouvindo. É Ele quem está procurando os seus adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Creia que o seu Senhor, Jesus Cristo, o Deus encarnado, vai cumprir toda a sua vontade, tal como é declarado na Escritura. E o que é declarado na Escritura, Ele vivifica a quem quer. Então louve a Deus por você ter sido alcançado por esta graça bendita. Tenha plena convicção a respeito de quem Ele é, olhando todos os dias para a Escritura, conhecendo cada dia mais o seu Senhor, a fim de que você tenha condição de falar a respeito da razão da sua fé. Exalte ao Senhor, porque um dia você foi cego e agora você vê. Mas se você está entre nós e ainda não vê isso, se você ainda não entende que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós para morrer a morte do seu povo, a minha oração é para que o Espírito abra bem os seus ouvidos, dando a você um novo coração, e dessa forma você crerá na divindade do Senhor. Você saberá que não pode haver salvação fora dele, porque para que ele fosse redentor, para que ele pudesse salvar pecadores, ele deveria ser um homem como nós, para tomar o nosso lugar, mas deveria ser o próprio Deus, a fim de cumprir cabalmente a lei e levar não os seus próprios pecados, mas o pecado da sua igreja naquela cruz maldita, para que a igreja tenha vida e vida em abundância. Jesus é o Deus glorioso a quem adoramos, a quem nos dedicamos, para quem vivemos cada um dos dias da nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos dê cada dia mais convicção a respeito do Evangelho.